Bom dia, amigos. Nesse instante, nós vamos fazer o que fazemos quase todos os dias e com muito prazer é falar de Deus. E até bem mais do que falar de nós. Porque quando falamos de nós, do público que habita esse planeta, de modo geral, não existe nenhum que não tenha problema. E toda coisa, a começar das máquinas, com problema não funciona. Se você tem uma vasilha e você tem que colocar líquido, porque sendo uma coisa sólida pode até parar, mas se for líquido e essa vasilha tiver um furo, é só problema. Não vai parar. Você vai ter problema. Se tem uma torneira na sua casa, que já pelo uso, ou até mesmo com defeito de fábrica, ela não funciona bem, é um problema para você. É um problema. E quando se tem condições, tem muitos problemas que dá para ser tirado. De várias maneiras. Se é caso que resolve com dinheiro, joga esse que está danificado, compre um que não tem problema e põe. Se você tiver 10 problemas desse na sua casa, é claro que eles vão ser variados, eles não vão ser só a torneira. Pode ir o outro problema, que seria o segundo, estar em outra coisa. Uma lâmpada que não acende, não é? E tem pessoas que têm jeito de tirar o problema. Naquilo que eu falo sempre. Tem algo que só você passar a fazer, o problema desaparece, ou deixar de fazer, o problema desaparece. Você entendeu? Então Deus, como é uma inteligência acima de todas as coisas, de todos os sábios, ele deixou maneiras com que o homem, no livre-arbítrio, ele mesmo se castigue pelos seus próprios defeitos, caso queira seguir, ou caso ele já tenha essa dívida. Mas Deus não colocou só os problemas para puni-lo, porque Deus não pune ninguém. Não. Ele tem o julgamento, mas a tua boca confessará. Com a tua boca. Quem vai dar os detalhes que erramos vai ser nós. Vai ser nós. Até o próprio Satanás, diz no Apocalipse, ele vai, não sei se está no livro de Apocalipse, salvo engano, diz que naquele dia ele vai ajoelhar e vai, de certa forma, é um louvor a Deus. Vai dizer para Deus que grandes coisas, né, fez o Senhor. Então, porque não tem como negar. Não tem como negar, né? Aí tem problemas, tem problemas, tem problemas. Se o problema é com o vizinho, vai. Simplesmente. O que Jesus falou? Se for tentado num lugar, foge para outro. Um planeta desse tamanho não dá para a gente sair da vida de uma pessoa que nos importuna? Quantas cidades tem que é até melhor do que, às vezes, a que a gente está morando? A gente não quer ver corrupção? Simples, simples. Tira um meio que está te incomodando e trazendo as corrupções, que você liga um aparelho, é sua morte, roubaram não sei quem, fez não sei o quê, fez não sei o quê, e você já tem os seus problemas que não pode ser tirado, que é o diário, né?
tem que trabalhar, tem que manter a casa, tem tudo. Aí você ainda vai ter ser obrigado a ouvir essas coisas, você entendeu? Esses venenos que vêm, que você deveria ter um tempinho na sua vida, porque já trabalha, já sofre, que é uma vida itinerária daqui, você ainda é obrigado a escutar que um roubou do outro. Você é obrigado a escutar que um está perseguindo o outro lá. Isso é problema deles. Isso é problema deles. Porque o que eles não deviam estar fazendo era roubar os outros. Eles estão roubando, deixa eles. O que a Bíblia diz? Deixa o ímpio o seu caminho, e tu converta-te ao Senhor, e Ele cuidará de ti. Vou falar com as minhas palavras agora. Deixa essa cambada que não quer nada com Deus se lascarem um com o outro, e você corra para os pés de Deus. Converta-se a Ele. E pode ter certeza que sofrer, claro, aqui é lugar de sofrimento, mas você vai estar bem amparado, certo? Então, a maioria dos sofrimentos que temos na vida é nós que procuramos. Quando nós não quer, você liga num canal, ele fala, um canal de TV, por exemplo, não estou apontando TV nenhuma, eu quero que esse povo se dane, certo? O jeito de eu falar é rústico assim, porque é o jeito melhor de explicar que tem. Quando vai fazer uma festa que o povo não está juntando, alguém solta um foguete, não é isso? Aí a pessoa ouve e fala, olha, está começando lá. O jogo começou. Quando tem tiros demais, estampidos de fogos, quem é de um time está torcendo contra o outro, fala, meu timão deve ter ganhado. Ou o time do outro lá lascou o meu. Isso é vida? Isso é uma desgraça na vida da pessoa. Ele larga Deus para se enfiar a cabeça no inferno, como diz eles. Aí tem inferno. Aí o inferno existe nessa maneira de expressar. Então, o que a gente tem que fazer? Liga num canal que está só lascando com a vida dos outros, só para contar que um pobrezinho morreu debaixo da ponte, só para mostrar um que vive nas ruas porque não tem ajuda para poder normalizar a mente, o seu cérebro, para tomar uma decisão melhor. Você olha, tá fulano com câncer na fila do hospital e não foi atendido. É isso que você vai fazer. Colocar esse problema em cima de você. Aí você não teria dó de ver falar que está o outro na fila? Dó, meu amigo. A gente tem. Mas o que adianta eu querer mudar uma coisa que eu sou impedido de mudar? Até de falar. Chega eu lá e começo a falar. A gente não pode ficar essa pessoa deitada no corredor. Não pode deixar ele aqui dessa situação, para você ver o que acontece. Antigamente, uns tempos atrás, tinha até uma plaquinha assim, que a gente era proibido falar contra aquelas pessoas no ato do seu trabalho. Agora, eles não são proibidos quando o descaso deixa a pessoa detonando-se lá no chão. Às vezes tomando soro sentado em uma cadeira. Certo? Isso não podemos falar. E para que eu quero um canal de TV para me passar a desgraça e não me passar nenhuma coisa que os líderes mudou que vai se ver na minha vida? Porque quando passa uma coisa que você pensa que foi bom ter ligado para ouvir, quando passa uma coisa, passa 1000 que te arrasa. É por isso que a Bíblia avisa. Deixa os ímpios o seu caminho. O mundo deles são esse. Esse é o mundo deles. É um mundo tão miserável, tão diabólico, que eles não dão conta de sair de dentro. Eles estão amarrados, eles estão atrelados um ao outro. Brigam nas reuniões e depois, quando sai, vai tomar cerveja juntos.
e fazer da nossa cara palhaço. Mas também eu estou falando contra mim. É bom. É bom que me faça de palhaço. Sabe por quê? Para que eu tome vergonha na cara e receba as mensagens de Deus e corro para perto de Deus e deixe eles com o mundo deles e eu vou procurar o meu mundo, como Jesus dizia, o meu reino não é desse mundo. E ainda disse mais, porque se ele fosse, falou para Pilatos, se o meu reino fosse desse mundo, eles me receberiam, pois se eu era o rei, uai. Então, a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. Meu amigo, vou usar minhas palavras. Não se engane. O mundo, Deus controla as coisas ao nível que está o projeto de resgate. E o resto está agindo no regime de Satanás. Não se engane, não. No capítulo 4 de Mateus, está lá, te explicando tudo isso. Jesus levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Não foi para ser tentado pelo diabo. Foi que ali Jesus Cristo, o Filho do Homem, ele também, ele pegava as bases que esse mundo girava, você entendeu? Porque ele estava na carne, homem semelhante a nós, homem de dor experimentado no trabalho. Então ele pegava certas experiências daqui. Ele não foi, Deus empurrou ele para lá para o diabo massacrar ele, não. Ele foi para lá para se separar, fazer tipo uma higiene mental. Porque quando ele começou a trabalhar no seu trabalho, ele já tinha passado por várias dificuldades, que o Isaías diz, homem de dor, experimentado no trabalho. Você pensa que Jesus só surgiu e saiu gritando, eu vim para salvar o mundo? Não. Por que ele começou só naquela idade? Que há pouco tempo, né? Base aí, mais ou menos 3 anos e 6 meses, e mataram ele. E o resto dos dias? Uma pessoa séria, uma pessoa que veio já indicado por Deus nascer de Maria, um homem que ia ter o próprio Deus dele, ele disse, eu e o Pai, no capítulo 14 de São João, eu e o Pai somos um. As obras que eu faço não sou eu que faço. Eu que eu estava referindo, eu sou o homem. Está falando de mim que eu sou do mesmo jeito de vocês. É homem de dor. Que vou provar as coisas daqui. Semelhante a nós. Então, ele dizia, olha, as coisas que eu faço, esses milagres que vocês estão vendo, eu não as faço de mim mesmo, é o Pai que está em mim, é que faz isso aí que você está vendo. Quem é que estava dentro dele? Deus. Olha, é Deus que está dentro de mim, é que opera essas coisas. E diz mais, eu de mim mesmo nada posso fazer. Gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Tem jeito de estar mais bem explicado? Tem algo que é só a base de revelação, mas foi ele mesmo que falou. Ele falou de coisas que para ir a ele só se o Pai quisesse revelar. Aí ele veio para pregar o Evangelho e como pregam, dizendo que ele veio diretamente do céu para cá, deixou o trono lá e veio para cá. Ele mesmo podia revelar essas pessoas, esse é o trabalho. Ele fez uma oração dizendo, Pai, eles eram seus, agora são meus, o Senhor me deu. Certo?
naquela oração que ele fez, me parece que está no capítulo 17 de São Mateus. Então, veja bem, salvo engano, viu, que a gente vai ficando velho. Antigamente eu tinha muita coisa gravada. Não que eu quis decorar esse livro. Só de falar que sabe esse livro todo, já está desrespeitando. Porque não tem homem. Está para nascer o homem. Ele sabe partes, como eu sei, partes de cor. Posso ler e o outro acompanhar com a Bíblia aberta. Mas saber esse livro de cor, ou saber ele quase tudo ou tudo, isso aí é invenção. Então, eu passar aqui uma trindade, o Espírito Santo de Deus. Deus tem um corpo glorioso e o seu espírito. E será que o espírito dele é imundo? Espírito Santo de Deus. Até por aqui, Deus dá tanta facilidade que tem pessoas que falam: o meu espírito não deu certo com o espírito fulano. Só de eu olhar nele eu já sinto mal. Então, outros dizem assim: mas você viu tanto que aquela pessoa é mal? Ou pessoa do espírito ruim, né? Outros já dizem assim: nossa, como aquela pessoa tem um espírito tão bondoso. Aí o Espírito Santo de Deus. E todo espírito que for santo é dele. Será possível? E todo espírito que quiser seguir o caminho dele, o espírito, o caminho do errado, todo espírito que quiser seguir para o lado do erro, o espírito não deixa de ser de Deus por causa disso. A minha ferramenta pode não prestar, mas sendo eu que fiz, eu não tenho em quem pôr a culpa. Certo? E aí, veja bem, o Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo, o Filho do Homem. Vou comparar bem assim, rústico. Alguém vai falar: olha por onde ele está entrando. Mas para ficar fácil de entender. Você já viu uma cabra parir um potrinho? Você nunca viu, certo? Então, mas o filho da cabra, ela é responsável ao filhote dela, certo? Deus, com uma lei civilizada, uma lei perfeita e um verdadeiro amor, que a Bíblia diz que Deus açoita quem ele ama, ele mesmo não bate, ele deixa as pessoas se baterem, porque são maus desde a sua meninice. E aí, deu um livre-arbítrio. Foi bom, tá, tudo certo. Então, escolhei a quem vocês querem servir. Então, aí, alguém prega: Jesus deixou o trono na glória. Claro, se Deus escolheu ele e quisesse levar ele e largar a mão disso aqui tudo, mas Deus não muda. Ele disse: eu sou Deus, não mudo. Ele poderia até ter deixado um trono mesmo lá na glória, né? E dito: olha, eu vou lá para a terra me lascar. Ninguém gosta de mim, né? Tudo bem. Mas acontece que quem disse que viria para cá, lê o capítulo 1 do livro de São João, com atenção para você descobrir quem é o Jesus que estava aqui e quem foi que veio. Porque quando estava saindo as profecias que seria enviado o Messias, foi o próprio Deus que disse: um dia eu virei e tomarei um corpo, farei para mim um tabernáculo. O que é um tabernáculo? Um ponto de moradia, ou de estar, que está amparado pelo que eu recebo. Farei para mim um tabernáculo e habitarei entre os homens,
e todos conhecerão o meu nome. Deus falando. Aí você vai lá em Mateus, quando está falando, ali já de Maria, você vai falar, vai ver, o seu nome será glorioso, Conselheiro, Deus, forte, Pai da eternidade. Quem é? E o príncipe da paz. Por quê? Sou eu que estou dentro daquele homem que vai nascer e por isso eu sou o filho. Porque ninguém vai me ver, mas Jesus vai nascer como os outros aqui mesmo. Então, por isso que Jesus falou, eu estou no Pai, quer dizer, não deixo ele por nada, cumpro as suas ordens, os seus mandamentos, e ele está em mim. Aí você vai lá no livro de João, qualquer daqueles 3 livros ali de João próximo ao Apocalipse, você vai encontrar coisas profundas. Quando ele vai dizer, olha, aquele que negar que Jesus Cristo veio em carne, esse mesmo é o anticristo. E ele já está conosco. Porque ele saiu de nós, o anticristo. Já naquela época o anticristo já estava aí. Hoje morre-se assombrado por falsos ensinamentos que o anticristo vai chegar. Não, o anticristo chegou naquela época, ele já estava lá naquela época. Jesus estava aqui e já tinha o anti. Anti é o contra. E eles ficam esperando o anticristo de uma forma, e o anticristo é um governo, assim como a besta, que vai pôr maneiras cruéis de governar. Então, é isso, amigo ouvinte. É os falsos ensinamentos. Então, quem está falando que Jesus veio diretamente do céu para cá, é o quê? É o anticristo. Ele é o anticristo. Ele está negando que Jesus veio em carne. Certo? Agora, porque ele ressuscitou, a Bíblia diz também, ele tomou um corpo glorioso. Um corpo que é um corpo assim, parecido com o nosso, mas diferenciado em tudo. É intocável. Não pecou. É um corpo que tem vida eterna. Paulo ora novamente. No capítulo 3, aqui rapidamente no verso 14, vou ler mais rápido aqui, né? Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família. Alguém diz que uma família é do capeta e outra não, né? É toda. Será que ninguém sabe o que é toda? Ou nada? Ele está em toda a família, tá? Seja essa família ruim ou boa, só que o preço vem depois, mas ele fez, ele assume, porque ele não é igual a nós. De quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Deus está em todos, nos que está com ele, já nos céus, ou mesmo aqui na terra. Quer dizer, não ficou nenhuma família aqui na terra que não tenha Deus nele, certo? Ele só, às vezes, não cumpre, né? O que Deus requer, mas Deus está nele. É como eu tenho dito, Deus está em todo ser, onde há vida, há Deus. Agora aqui diferenciaram.
Se fizer o que os ensinadores estão falando, é de Deus. Se não fizer, você é do diabo. Eles estão dando o seu destino, amigo ouvinte. Eles estão aplicando o seu destino. Eles não têm ordem de fazer isso. Nem da Bíblia, nem revelações, nem por nada. Não existe ordem definida em lugar nenhum para que possamos te condená-lo ao inferno de fogo, como diz eles, né? Que nem isso estão fazendo certo. Para que, segundo a riqueza da sua glória, Deus faz isso estando em todos, porque, baseado na riqueza da glória dele, vos conceda que sejais fortalecido com poder. Porque se ele sair de nós, meu amigo, se Deus sair de uma pessoa, mesmo ele sendo ruim demais, que a gente chega a pensar ou querer falar, esse já é do diabo, se fosse usar esses termos. Mas Deus não deixa ele. Porque se deixar ele, na hora que Deus afastar dele totalmente, porque Deus ainda fica olhando de longe, defendendo o pior que seja. É ruim, mas é meu filho. Não está dando certo, mas foi eu que os criei. Ele é responsável, ele tem responsabilidade. Se ele afastar totalmente, o diabo pega essa pessoa e acaba com ele. Se Deus afastar de você, amigo, mesmo com os seus erros, eu com os meus, nós estamos ferrados. Que ele anda dia e noite urrando como um leão, buscando quem possa tragar, disse a Bíblia. Certo? É Deus sair totalmente da nossa vida, a nossa vida desmorona, acaba. Mediante o seu espírito no homem interior. É o que eu falo sempre, você não é essa parte de fora. Você é esse homem espírito interior. E Deus aqui, ele tem esse contato com a parte de dentro. A parte de fora ele zela, ele ajuda, porque o espírito, o homem interior precisa dela. E mesmo assim, às vezes é uma briga constante, né? Que a carne dele querendo fazer o mal e o espírito sabendo que tem que voltar a Deus que o deu. E assim habite Cristo nos vossos corações. Aí a mensagem que Cristo tem pregado está realmente nos seus corações. Pela fé, estando-vos arraigados, chamados, e vieram pela fé, e alicerçados em amor. É pela fé que você consegue isso. Vindo para o lado de Deus. É a prova que você foi chamado e foi escolhido. Aí pregam-se que o que não foi chamado é porque Deus não quer, não. Vai enfiar ele lá na fornalha. Não, para me chamar uma pessoa para alguma coisa, eu não preciso saber do credo dele, a situação dele, como que ele vive, o que ele fez, o que ele faz. Eu estou chamando ele para fazer algo que eu preciso da ajuda. Se ele puder, ele me ajuda. Às vezes nem cobra, ou se cobrar, eu pago. E é assim. A fim de poderdes compreender que só vai entender isso se você passar totalmente a sua vida para Deus e não aos homens. Aí, com todos os santos, você passa a ser ligado nesses que já são santos. Está onde aqui que eu quero achar para mim poder juntar com eles? É ironia, viu? Santos não fica aqui não. Aqui não. Então, aqui está falando que passando totalmente para o lado de Deus, você passa a fazer parte dos santos, né? Que não estão aqui. Qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade? Você tem noção
para poder sair ensinando para os outros a altura desse Deus, a profundidade dos seus entendimentos? Ninguém sabe, certo? Então tem que parar de ficar falando besteira. E conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Vocês têm que conhecer o amor de Cristo, sendo sentidor também das dores, dos problemas, mesmo que nós, semelhante a nós, e fez o que fez, você tem que aprender com ele, você entendeu? Para participar dessa plenitude, que ele cumpriu tudo o que Deus disse e o chamava de Pai. E chegou onde chegou. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Porque o mesmo poder que estaria ali operando, que Jesus disse que precisava dele para fazer as coisas, tem que operar em nós, porque senão oramos e a oração é em vão. Não vai acontecer. Aí depois vem gente e fala, não, a sua fé é fraca. É porque você só anda errado. Né? Viu o que aconteceu com os dois amigos de Jó? Eram homens fiéis, mas por ter atacado Jó, porque Jó realmente estava em pecado. Ele andava bem com Deus, Deus o amava muito, mas defendia seus filhos da gandaia, oferecendo holocausto, né, importunando a Deus por causa de gente errada. Por isso que ele falou, deixa o ímpio o seu caminho. A ele seja a glória à igreja, que é o povo em Cristo Jesus, é o povo que está com Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Então, amigo ouvinte, eu peço você que desculpe pela live ser um pouco grande, né? Porque tem, às vezes, que ser assim. Não adianta nada eu chegar aqui, berrar, gritar e não explicar o que significa o que eu li. Como Filipe disse para o eunuco. Você entende o que você lê? Ele disse assim, não, como que eu vou entender se não há quem me explique? Você está vendo aí? Precisa não só usar de retrocessos para sair bem naquilo que leu, mas tem que explicar. Mas tem coisa que tem pessoas aí que ele nem lê, porque alguém revelado pode pegar, e nem pode explicar, porque ou ele não sabe ou ele não quer, certo? Explicar a maneira certa. Senhor, meu Deus, eu quero agradecer ao Senhor por tudo, pelas pessoas que estão me ouvindo, e juntos pedir a eles, em nome do Senhor, que compartilhe, que deixe o like, porque me ajuda no canal, se inscreva, meu Pai. E também pedir ao Senhor que não deixe o mal atingir as casas das pessoas que às vezes nem têm procurado o mal. Eles estão precisando apenas de um ensinamento sério, perfeito, correto. Porque são seus filhos. Ninguém vai matar um filho e deixar o outro e amá-lo, porque aquele é errado. Nem nós fazemos isso, e Jesus diz que o Senhor nos ama muito mais. Que direito tenho eu de condenar alguém nessa terra? A não ser os que estão usando o seu nome, Senhor, na enganação dos seus filhos, para enganar os seus filhos. Meu Pai, eu agradeço o Senhor acima de todas as coisas, e os anjos do Senhor, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.